Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Volume 1. O passado. Um ônibus dirigindo na estrada, passando por algumas árvores, e dentro havia várias pessoas conversando entre si, mas uma pessoa apenas sentava em silêncio. Ele usava um sobretudo marrom e um gorro. Estava quieto e não havia falado com ninguém, mas logo o ônibus parou com o motorista, dizendo: Ok, pessoal, aqui estamos, sejam bem-vindos a Gravesfield. A porta se abriu e todos começaram a pegar seus pertences, mas o homem quieto simplesmente se levantou do assento e saiu do ônibus. Ele olhou ao redor, vendo muitas pessoas, mas viu um homem se reencontrando com o que poderia ser sua esposa ou namorada, enquanto ambos se beijavam. Ele viu isso e se lembrou de algo em Nova York. Flashback. Em uma igreja decadente, um velho estava sentado no que parecia ser uma antiga biblioteca. Enquanto lia um livro em sua cadeira, ele estava com outro indivíduo que estava de pé em um corredor. A única coisa visível era uma longa capa vermelha e os olhos verdes. Para recuperar sua humanidade, você deve se lembrar do seu passado, e não apenas do seu primeiro amor, mas se lembrar do que você fez, disse ele ao indivíduo, que permaneceu em silêncio, ouvindo. Eu me lembro o suficiente, velho. Ah, é mesmo? Ele fechou o livro e caminhou até ele, olhando nos olhos. Você se lembra de que é um soldado, você se lembra de que matou pessoas, mas eu sei que há mais. Então me diga. Do que você se lembra? Isso irritou a pessoa misteriosa, que virou a cabeça para longe do velho e foi embora, mas então parou porque se lembrou de algo, algo que foi um erro e que nunca deveria ter acontecido. Eu e Wanda estávamos passando por uma fase difícil em nosso casamento. Eu fui para uma missão, mas quando cheguei lá, conheci alguém. Estávamos em um bar e ficamos bêbados. No começo, pensei que fosse apenas um erro de bêbado que só aconteceu uma vez, mas sempre que eu estava na cidade nós. Ele parou de falar e suspirou, colocando a mão no rosto, incrivelmente decepcionado consigo mesmo. Ele se lembrava de ter traído sua esposa com outra mulher. O velho não o julgou, aproximou-se e colocou a mão em suas costas. Então, o que aconteceu? Você precisa confrontar esse passado. Isso pode ajudar a encontrar sua humanidade. Minha humanidade. O homem se virou e olhou diretamente para o outro com raiva. Minha humanidade não é nada mais do que um marido infiel e um assassino? Ele disse com fúria enquanto socava a parede sólida que, surpreendentemente, não disse nada ao velho. Sim, você tem pecados, mas confrontá-los pode ser a chave para sua redenção, disse ele calmamente enquanto continuava. Você machucou essa mulher? Perguntou. Ele balançou a cabeça. Não, quando ela descobriu que eu era casado, ela terminou, ainda não tinha recobrado o juízo. Então talvez seja a hora de você encontrá-la novamente. Talvez conversar com ela possa ajudá-lo a encontrar sua humanidade, disse o velho. Disse enquanto se sentava novamente, lendo um livro, não se preocupe com Wanda e seu filho. Eles estarão seguros, eu prometo. O homem de capa vermelha franziu a testa ao sair da sala, dizendo apenas uma coisa: é melhor que estejam, velho, porque se eles morrerem, então eu matarei todos que eu vir. Presente. O homem continuou caminhando pela estrada, passando por algumas casas com árvores enormes atrás delas. Logo começou a chover, o que o irritou, pois não precisava disso. Ele finalmente chegou ao local e, ao ver uma casa comum, reconheceu que era dela, ele estivera lá muitas vezes. Com a chuva e a pouca luz que agora circulavam, já que o céu estava coberto de nuvens, ele corria para trás de algumas árvores, pois não queria ser visto. Olhava para a casa novamente, segurando a árvore e raspando a madeira com seus longos dedos. Embora houvesse pouca luz na floresta, seus olhos verdes ainda brilhavam. Ele via a porta se abrir e uma mulher dominicana-americana de pele bronzeada saindo, segurando um guarda-chuva para não se molhar. Ele a via saindo com uma caixa que logo poderia virar lixo. Ela abria a lixeira e colocava a caixa dentro. Ela deu um sorriso e voltou para dentro. Ele caminhava para trás da árvore e se aproximava da porta da casa. Parado ali em frente à porta, as lembranças dele e dela inundavam sua mente.
Cabeça, eles eram bons e houve um tempo em que ele sentiu algo por ela, mas, seu coração pertence a outra. Então foi a coisa certa que ela descobriu que ele era casado e ela terminou o casamento, mas agora talvez ela possa ajudá-lo. O velho disse que ela poderia ajudá-lo a encontrar sua humanidade. Ele bateu na porta e esperou um momento. A porta se abriu enquanto ela olhava para ele. Olá, senhor, posso ajudá-lo? Disse ela com um tom um pouco preocupado, pois estava um pouco assustada com sua aparência, já que não conseguia ver seu rosto por causa do gorro e qualquer coisa abaixo dele era demais para que ela pudesse vê-lo. Ficou um silêncio por um momento até que ele falou: Olá, Camila. Faz um tempo. Seus olhos se arregalaram em choque e ela soltou um suspiro suave, cobrindo a boca. Ela deu um passo para trás, olhando para ele. Ah! Ah! Albert! Albert Simons, disse ela com a voz trêmula. Ela moveu lentamente a mão direita para tentar pegar o gorro, mas ele recuou, impedindo-a de ver sua máscara. Sou eu, Camila, sou eu mesmo, disse ele com uma voz suave. Camila ficou chocada e em silêncio por um momento. Ela não conseguia acreditar que ele estava ali depois de todo esse tempo. Ela suspirou, olhando para ele. Eu estou feliz em te ver de novo, mas... Ela respirou fundo algumas vezes e suspirou. Nós terminamos, eu não vou ser sua amante. Você é um homem casado e precisa voltar para ela, tenho certeza de que ela ficará feliz em ver você de volta. Camila, eu não vim por isso, muita coisa aconteceu enquanto eu estive fora por 14 anos. Ele ainda estava parado ali enquanto a chuva o atingia. Eu só vim dizer, sinto muito, por tudo. Eu não consegui ser o homem que você precisa que eu seja e o que eu fiz foi errado. Sim, foi errado, mas... Ela suspirou e deu um sorriso para ele. Tem algo que você precisa saber. Ela entrou na casa com a porta aberta. Ele ficou confuso, mas decidiu entrar, curioso para saber o que estava acontecendo. A casa parecia bonita como sempre. Ele se lembrou de algumas coisas e do sofá. Ele tinha boas lembranças e ficou chocado por ela ainda tê-lo depois de todos esses anos. Enquanto ele estava dentro de casa, ela saiu segurando um porta-retratos. Ela olhou para ele. Eu quero que você conheça. Ela lhe deu a foto Luz Noceda, sua filha. Ele ficou chocado. Não, ele ficou atônito. Suas mãos tremiam ao olhar para a foto. Eu tenho uma filha. Ele se sentaria no sofá mesmo que o molhasse. Camila. Não se importou. Ele lentamente olhou para ela. Você não me contou isso, Camila? Eu poderia ter te ajudado. Houve momentos em que eu quis te contar, mas não consegui. Ela se sentou ao lado dele. Eu sei que você era um soldado do governo, sei o quão perigosa é a sua vida e, quando terminamos e eu descobri que estava grávida, escolhi pensar na segurança dela, não importa o quão culpado eu me sinta por isso. Ao ouvir isso, ele assentiu, pois entendia o motivo e, mesmo agora, se eles se aproximassem demais, poderiam estar em perigo. Eu entendo, e não se sinta culpada por isso. Eu fiz coisas que me transformaram em um monstro, disse ele, levantando-se, ainda segurando a foto até colocá-la sobre a mesa. Obrigado, Camila, por me contar sobre a luz. Eu não quero causar problemas, então eu vou embora. Mas, você não quer vê-la, ela voltará do acampamento em breve, disse ela, lágrimas escorrendo lentamente por seus olhos. Ele desviou o olhar dela, sem dizer nada por um tempo. Eu não posso, Camila, me desculpe, mas eu não posso, vocês dois serão felizes sem mim. Ele saiu pela porta, fechando-a para ela. Quando ele fechou a porta, pôde ouvi-la chorando lá dentro, e isso partiu seu coração, sabendo que ela estava sofrendo, mas ele não podia machucá-la, pois qualquer um que se aproximasse demais dele sempre se machucaria, como Jade. Ele estava andando, mas então houve um rápido relâmpago e outra figura sombria apareceu sobre ele. Quer saber? Eu acho que você não estava tirando balas de festim, afinal. Olhando para cima, ele viu o palhaço gordo e baixinho do inferno,
o violador, e como sempre, estava irritando. Parece que você descarregou seu pente nessa vadia da Camila. Embora eu tenha sido admitido. Garotas espanholas podem ser selvagens, não é? Esse comentário fez rosnar enquanto o sobretudo era rasgado, revelando sua capa e, logo em seguida, correntes se enrolavam no pescoço do violador enquanto ele o jogava na floresta, tirando seu gorro e jogando no chão. Ele correu para a floresta também para ver o violador no chão, ainda com um sorriso no rosto. Ah, garoto, Spawn, você ainda tem essa vontade de matar, não é? Disse ele enquanto se levantava e se limpava. Mas não fique bravo comigo, só porque agora você aprendeu que é um pai ausente. Além disso, estou apenas falando a verdade. De alguma forma, ele tinha foto deles. Ei, você acha que sua filhinha bastarda também é louca na cama? Spawn deu um soco forte no rosto dele, com um pouco de sangue saindo da boca do violador. Spawn olhou com raiva. Não quero ouvir você falar deles. Da sua boca, palhaço! O violador apenas riu. Estamos ficando violentos? Oh, você sabe o que me excita, querida? Seu corpo começa a tremer e parece que a pele começa a ser arrancada. Ele lentamente se transforma em sua verdadeira forma. Ao ver o infrator, Spawn o encara com fúria e diz: hora de brincar. Spawn, e por favor, desta vez lute melhor. Com isso, o violador avançou e balançou sua garra, mas Spawn desviou dando um passo para trás e sacou uma pistola metralhadora, apontando-a para ele enquanto abria fogo. Sangue verde escorria do violador, mas ele deu um tapa na arma da mão de Spawn e socou seu rosto, empurrando-o para trás com a força do golpe. Você não se lembra do que eu disse? Você não pode confiar nas armas dos homens. Disse ele, mas sua capa se enrolou. Era uma longa mandíbula que Spawn usou e o jogou contra uma das árvores. Eu não esqueci, palhaço desgraçado. Assim que ele disse isso, o violador se levantou e riu. Bom, mas você está esquecendo de algo, Spawn, disse ele, olhando diretamente para ele. Você fez um maldito acordo e é hora de pagar. O violador agarrou Spawn. Pescoço e o jogou mais fundo na floresta, onde ele caiu em frente a uma velha casa em ruínas. Levantando-se lentamente, o violador agarrou sua cabeça e o tirou do chão. Você viu sua esposa vadia de novo, Spawn. Agora é hora de pagar, porque se você não pagar, o violador lambeu o rosto de Spawn com um sorriso sádico, então Malebolgia pegará esse seu filho bastardo e fará da doce luz sua puta pessoal. Você não vai tocá-la! Spawn gritou. Enquanto usava as correntes para perfurar o braço do violador, fazendo-o soltá-lo, Spawn socava o rosto do violador repetidamente, mas seu braço era agarrado pelo violador, que torcia seu pulso um pouco. Enquanto ambos se olhavam, um rápido clarão na porta o cegou. Quando terminou, viram uma porta aparecer. Sem querer perder o momento, Spawn atirou outra corrente, enrolando-a no pescoço do violador, puxando-o e estrangulando-o. No entanto, ele balançou para trás e fez Spawn se debater contra a porta, onde caiu lá dentro. A porta se fechou e houve outro clarão. Ele se levantou lentamente e viu que estava em uma tenda. Ele saiu pela lateral da tenda. Lá fora, embora estivesse escuro, não estava chovendo e ele viu seu arredores e ele xingava baixinho: que porra é essa? Como isso? Mas é a noite. Enquanto olhava ao redor, ouviu algo não muito longe dele. Virou-se e viu alguns homens com o que pareciam ser uniformes de médicos da peste, com capas brancas, arrastando uma mulher. Me soltem! Eu não quero me juntar ao clã, disse ela, mas os guardas simplesmente a ignoraram enquanto continuavam a arrastá-la, embora não fosse da conta dele. Ele precisa de algumas respostas, então é melhor obtê-las deles. Ele caminhou atrás deles antes de parar e dizer em voz alta: soltem-na, disse ele com um tom sinistro. Todos que estavam nas lojas olharam para ele, assim como os guardas, que não pareceram ameaçados por sua aparência. Saiam da frente, cidadãos. Estamos cumprindo o dever do imperador e do clã, e se você interferir, teremos que prendê-lo, disse ele, avisando o filhote que simplesmente caminhou até ele e se inclinou sobre ele. Agora os guardas estavam ficando um pouco assustados com ele.
Vocês realmente não querem me irritar, então vou dizer de novo, soltem, ela, ir, ele os ameaçou. Enquanto a capa flutuava em volta de seus braços e pernas, assustando-os. Um guarda se irritou e girou o dedo no céu apontando para. Ele ia atirar eletricidade nele. Ele desviou e agarrou seu pulso, esmagando-o com uma mão, fazendo-o gritar de dor. As pessoas assistiam a isso em choque, mas ficaram ainda mais chocadas com o que ele fez em seguida. Ele dobrou o braço para trás até que um pedaço do osso do cotovelo saiu do seu braço, com sangue jorrando por toda parte. Ele gritou de dor e caiu do chão. John! O outro guarda disse, preocupado com seu amigo, mas sua garganta estava presa por correntes e ele ficou no ar, sufocando, tentando respirar. Ele gritou para Spawn, que apenas ficou parado ali. Quem em nome dos titãs é você? Ele disse. Seu pior pesadelo, disse ele em seu tom de voz frio e jogou o guarda para longe, fazendo-o cair em uma mesa. Embora estivesse vivo. Seu amigo não terá sorte se seu braço não for examinado. Ele olhou ao redor, vendo pessoas com aparência demoníaca ou humanoides com orelhas pontudas, que as faziam parecer elfos. Qual de vocês, aberrações, pode curar? Um deles lentamente levantou a mão e, quando Spawn o viu, respondeu, cure esse desgraçado. O louco fez o que ele disse. Spawn olhou para a mulher que ainda estava no chão enquanto ela o olhava e perguntava, quem é você? Ele olhou para ela e respondeu com uma palavra. Spave.